day for the family shall be your one true king. King of all Egypt! Behold the fate of those who stand in my way. Gods, bow before me or die. Worship me or be enslaved! Na lição deste trimestre, estaremos estudando sobre a linguagem bíblica para os dias atuais de combate às narrativas e patrulhamento ideológico, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos 1:25. A exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. A lição aborda o conceito de antropocentrismo, que é a visão que coloca o ser humano como centro de todas as coisas. E esse pensamento surgiu durante a Renascença, movimento histórico, político e social que teve início no século XIV e que ainda influencia a sociedade atual. No entanto, o verdadeiro significado da identidade humana não se encontra nessa visão antropocêntrica, mas sim nos ensinamentos das Escrituras Sagradas, onde Deus é reconhecido como Criador todo-poderoso, soberano sobre todas as coisas. O texto destaca que a soberba e a insensatez do homem ímpio o afastam da verdade de Deus. Com o surgimento de uma revolução no pensamento, o ser humano passou a priorizar em uma espécie de autoidolatria, dando maior importância à criatura do que ao Criador. O coração perverso e a busca pelos prazeres mundanos criaram uma inimizade contra Deus, conforme mencionado em 2 Timóteo 3:4. A lição ensinada nesse contexto é um alerta sobre o que acontece quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas, como mencionado em Romanos 1:18. O afastamento do ser humano de Deus e a busca desenfreada pelo próprio prazer e a satisfação levam a consequências negativas. Diante do exposto, essa reflexão nos convida a avaliar nossas próprias vidas e valores. Será que estamos nos deixando levar pelo antropocentrismo, colocando nossos desejos e prazeres acima de tudo, inclusive acima de Deus? A palavra nos alerta sobre as consequências deste afastamento e insensatez. É importante lembrar que Deus é soberano e tem controle sobre todas as coisas. Ele nos criou e nos deu um propósito especial. Ao nos voltarmos para Ele, encontramos nossa verdadeira identidade e propósito de vida. Ao reconhecermos sua importância, nos submetemos à sua vontade. Experimentamos a paz e a plenitude que só Ele pode nos proporcionar. Que possamos meditar nas Escrituras Sagradas, buscando a sabedoria divina em vez de seguir cegamente as ideias do mundo ao nosso redor. Que o Senhor seja sempre o centro de nossas vidas, guiando nossas escolhas e ações, para que possamos viver em harmonia com a sua vontade e propósito. Que o egocentrismo, o antropocentrismo, seja substituído pelo teocentrismo, onde Deus ocupa o lugar central em nossos corações, direciona nossos caminhos. Número 1. O desprezo à verdade. Os fatos e a realidade são desprezados e se escolhe acreditar na narrativa, uma imposição de ideias que não se atenta para os fatos, mas para aquilo que se deseja fazer valer como verdade, afetando a imprensa, a política, a economia e a vida social. Esta filosofia de desconstrução da verdade se fundamenta na tese de Nietzsche, que dizia: não há fatos, apenas interpretação sobre eles. Vivemos uma cultura de narrativas, mas nós cristãos vivemos com base na verdade da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O texto destaca a impiedade, injustiça e insensatez humana, ao se afastar de Deus e se voltar para a idolatria e pecado. A impiedade refere-se a viver como se Deus não existisse, e a injustiça significa agir sem retidão, tanto para com Deus como para com o próximo. Essas atitudes revelam a situação da humanidade não regenerada, que despreza a verdade divina em favor de seus próprios desejos. A insensatez humana é a recusa em glorificar a Deus, mesmo tendo conhecimento da sua existência por meio da natureza. Em vez de reconhecer o Criador, o ser humano age como se fosse divino, criando ideologias e substituindo a verdade por mentiras, resultando em idolatria e perversão moral. Ao rejeitar Deus e suas leis, as pessoas se entregam a desejos pecaminosos, como a impureza sexual, e se afastam ainda mais do Criador. Essa rebelião contra Deus leva a uma sociedade onde a criatura é cultuada em vez de Deus, resultando em idolatria em diferentes áreas da vida. Número 2. A revolução do pensamento humano. O texto apresenta uma visão histórica sobre 3 movimentos intelectuais importantes: renascentismo, humanismo, iluminismo e pós-modernismo. O renascentismo foi um movimento intelectual na Europa entre os séculos XIV e XVI, marcado por um profundo racionalismo. Os renascentistas buscavam explicações racionais para tudo e rejeitavam crenças não comprovadas. Nesse período houve uma mudança na visão teocêntrica, onde Deus era o centro de todas as coisas, para uma visão antropocêntrica, onde o homem passou a ser a medida de todas as coisas. Humanismo. A Itália foi um centro importante do movimento humanista no final do século XV. Para os humanistas, a ética e a moral dependiam do homem, não do Criador. A valorização dos direitos individuais foi um aspecto positivo, mas a Bíblia já trazia concepções de liberdade e igualdade antes desse movimento. O texto enfatiza que as Escrituras ensinam a igualdade entre raças, classes sociais e gêneros. O iluminismo e pós-modernismo. O iluminismo surgiu nos séculos 17 e 18 e seus adeptos rejeitavam a tradição, buscando respostas racionais e colocando o homem como senhor do seu destino. O pós-modernismo, ou modernidade líquida, surgiu no século 20 e é caracterizado pela relativização dos valores, relacionamentos superficiais e prevalência do hedonismo e narcisismo. Através desse resumo, podemos perceber como a história do pensamento humano tem sido marcada por mudanças de perspectiva
expectativas e valores. Enquanto o renascentismo e o humanismo buscavam respostas na razão e no homem, o iluminismo e o pós-modernismo levavam a uma relativização dos valores e um foco excessivo no egoísmo e satisfação pessoal. Em meio a essas tendências culturais, é essencial que nos voltemos para os princípios eternos da palavra de Deus. A Bíblia nos ensina sobre o amor, a justiça, a igualdade e o respeito a todos os seres humanos, independentemente de sua raça, classe social ou gênero. Devemos buscar uma vida fundamentada em princípios sólidos, guiados pela sabedoria divina. Número 3. Tipos de autoidolatria. O texto aborda diferentes formas de idolatria e em sua relação com o coração humano. A idolatria da autoimagem. A idolatria é colocar algo no lugar de adoração a Deus. O culto à autoimagem é uma forma de idolatria em que a pessoa se autopromove, buscando reconhecimento e evidência de forma egoísta. A Bíblia ensina que a primazia deve ser do Criador e não do homem. A idolatria no coração. O coração representa as emoções e vontade do indivíduo. Deus condena a adoração a ídolos no coração, onde as pessoas podem aparentar adoração a Deus, mas servem a ídolos em seus corações, priorizando a reputação pessoal, prazer, superstições e apegos materiais. A palavra de Deus é um antídoto contra essa postura. Idolatria sexual. O descontrole dos impulsos sexuais está associado à sensualidade, moralidade e libertinagem. A busca intencional e compulsiva por prazer sexual ilícito é a idolatria sexual edificada no coração. A adoração a Deus é trocada pelo culto ao corpo, alimentando pecados de perversão e lascívia. A orientação bíblica é viver no espírito para evitar esses desejos da carne. Através desta lição, somos alertados sobre as diversas formas de idolatria que podem surgir em nossas vidas, seja no culto à autoimagem, nos desejos do coração, na idolatria sexual. É importante refletir sobre nossas motivações e atitudes para garantir que nosso coração esteja voltado verdadeiramente para Deus. Devemos lembrar que Deus é o único digno de nossa adoração e devoção. Ao colocarmos outras coisas ou pessoas acima dele em nossos corações, nos afastamos da sua vontade e nos tornamos escravos de desejos pecaminosos. A solução para evitar a idolatria é estar em buscar uma vida guiada pelo Espírito Santo. Ao nos entregarmos a ele, somos capacitados a resistir às tentações e desejos pecaminosos, vivendo de acordo com a vontade de Deus. A palavra de Deus é um guia para a nossa vida, nos ensinando a fugir das armadilhas da idolatria e a viver em santidade. A autoidolatria pode se manifestar de muitas formas, inclusive travestida de religiosidade. A lição destaca que a corrupção da raça humana é resultado de sua rebelião contra a verdade divina. A impiedade e a ausência de retidão levaram à busca de teorias e autossuficiência, onde o homem se coloca como medida de todas as coisas, ignorando a vontade do seu Criador. Isso leva à autoidolatria, depravação moral e decadência social e espiritual. A Escritura adverte que a ira divina recai sobre os desobedientes à verdade divina. Esta lição nos convida a refletir sobre nossas atitudes e escolhas diante de Deus. A corrupção da raça humana começa com a rejeição da verdade divina e da busca da autossuficiência, colocando nossos interesses acima dos planos e propósitos de Deus. E isso pode se manifestar de diferentes formas em nossas vidas, como egoísmo, busca desenfreada por prazeres mundanos e falta de retidão em nossas ações. Podemos aplicar na prática esse ensinamento à busca de uma vida humilde diante de Deus, reconhecendo que Ele é o Criador e Senhor de todas as coisas. Devemos abrir mão de nossa auto-idolatria e submeter nossa vontade à vontade de Deus, buscando viver em retidão e amor ao próximo. A ira divina sobre os desobedientes serve como alerta para que nos voltemos para Deus, arrependendo-nos de nossos pecados e buscando a sua graça e perdão. Ao escolher seguir a verdade divina e viver de acordo com os princípios da palavra de Deus, encontramos o caminho da vida abundante e da comunhão com Ele. Que possamos, portanto, buscar a Deus de todo o coração, renunciando à corrupção da nossa natureza pecaminosa e buscando viver em retidão e obediência aos seus ensinamentos. A que a verdade divina seja a luz que guie nossos passos e que possamos experimentar a virtude da vida em comunhão com o nosso Criador. Tenha uma boa aula e Deus o abençoe.